Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre incompetência. E o resultado de incompetência é a criação de artimanhas, de narrativas para ludibriar, para enganar, para fazer nós, simples cidadãos, meros contribuintes e pagadores de impostos e eleitores fascinados, aloprados, fanáticos de idiotas. É isso que governos populistas fazem. Exatamente isso. Não só aqui no Brasil, isso não é privilégio de brasileiro, digamos assim. Isso se espalha ao redor do mundo, do globo terrestre. E no caso específico, vamos falar sobre a celeuma aí a proposta do governo pelo artigo 12.466 do dia 22 de maio deste ano, que foi já no dia seguinte corrigido ou alterado pelo decreto 12.467 do dia 23 de maio e depois novamente foi substituído pelo decreto 12.499 do dia 11 de junho deste ano, tudo com o intuito de aumentar impostos para tapar buracos de governo perdulário, gastador e irresponsável. E é isso que esse povo faz. E isso vem de longe, vejam bem. Lá nos idos de 2003, quando coincidentemente, entre aspas, o presidente era exatamente o mesmo de hoje, já criou-se uma artimanha, digamos assim, pela emenda constitucional número 42 do dia 19 de dezembro de 2003, ou seja, no primeiro ano do primeiro mandato do atual presidente, uma artimanha que mudou a Constituição. Porque na Constituição brasileira, historicamente, inclusive na Constituição Militar de 1965, 64, existia o princípio da anterioridade, que dizia textualmente o seguinte, que é vedado ao governo e aos governos estaduais e municipais por extensão cobrar ou aumentar impostos no mesmo exercício em que ele tenha sido criado ou que tenha sido decretado o aumento. Ou seja, só a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte, do ano seguinte, que era possível ser cobrado. E na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, finalmente do retorno à democracia no Brasil, depois de 21 anos de ditadura militar, foi mantido o princípio da anterioridade. Mas, ardilosamente, o atual presidente, lá no seu primeiro mandato, já com um governo extremamente perdulário, gastador, precisou de cumprir a lei de responsabilidade fiscal que tinha sido implantada pelo governo anterior, pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, do FHC, que criou o Plano Real e muitas leis muito boas para o país, leis essas, muitas das quais o próprio atual presidente quis revogar, e revogou algumas, inclusive, que era de interesse do povo, mas que não era de interesse dele e dos seus cupinchas, para não dizer comparsas. Então, lá, e o que significa isso na prática? Ele que tem um discurso de protetor dos pobres, que se estufa o peito para falar que defende o pobre, que defende, que combate a fome, não sei o que, estava fazendo o que? Justamente antecipando a cobrança de impostos, criando artimanhas para aumentar impostos, criando, enfim,
tudo para tapar buracos de um governo incompetente e irresponsável. Incompetente primeiro porque que quando ele se instalou no poder, ele colocou mais ministérios do que todos os outros governantes anteriores. 30 e tantos ministérios, hoje está com 39. Já no primeiro dia de mandato ele já tinha 39 ministérios. Ministério da calça rasgada, Ministério do sei lá para que serve, Ministério da inutilidade pública. Então é tanto ministério, tanto... Nenhum país no mundo tem tanto ministério quanto um governo perdulário, populista, incompetente e irresponsável tem aqui no hemisfério sul. E isso custa dinheiro, isso custa bilhões de reais. E pior do que custar, isso dá vazão, põe tanta gente lá que eles nem sabem quem é, de onde veio e para onde vai, dá vazão até para aumentar as possibilidades, os riscos de descontrole administrativo, de bateção de cabeça, de falta de foco, de falta de rumo, de falta de norte, de falta de tudo. E isso, obviamente, acarreta até o desrespeito da sociedade como um todo, acarreta, sem contar o histórico aí que o indivíduo fez, digamos assim, a biografia que ele fez dentro da Lava Jato, para não entrar em detalhes, que eu já estou cansado de falar sobre isso aqui. Então, a biografia que o indivíduo colocou lá dentro da Lava Jato também torna o indivíduo menos digno de respeito. A grande maioria das pessoas não tem respeito, não tem confiança no sujeito. E obviamente, como não poderia deixar de ser, ele se cerca de gente igualmente despreparada, na sua grande maioria. E tem gente que, a grande maioria do povo brasileiro não sabe dos 39 ministérios que tem, o máximo que sabe é o nome de 5 ou 3. Os outros só estão lá como cabidão de emprego, como apoio político, base de apoio político. Isso para agradar o centrão, para agradar não sei quem, para agradar não sei quem. É para isso que presidente incompetente cria vários ministérios, para dar presente, para obter apoio político. Mas nem assim o cara consegue, vejam bem. Nem assim o cara consegue. Tanto que o Congresso Nacional editou e publicou e fez valer o decreto legislativo. Aliás, o Congresso Nacional não fazia isso desde 1992, quando fez isso contra o ex-presidente impeachmentado Collor de Mello, que agora está para ser preso, se já não foi. Então, por que o Congresso fez isso? E por que o Congresso está fazendo uma série de outras coisas? Obviamente também por irresponsabilidade. Ele não está fazendo porque defende o interesse do trabalhador. Tanto é que a turma do PL, do partido do ex-presidente, que agora está respondendo processos, vários processos aí na Polícia Federal, e logo logo ele vai achar o dele também, pelos episódios lá pelo vandalismo, lá no dia 8 de janeiro de 2023, uma série de outros motivos, desvio de joias, apropriação indevida e um monte de coisa a mais, mas isso também não vem ao caso agora. O fato é que o atual governo não tem o respeito de ninguém, aliás, está caindo muito, está despencando, melhor dizendo, está ladeira abaixo na sua avaliação, nas várias pesquisas que são feitas. Daqui a pouco ele vai fazer igual o ex-presidente quando estava sendo mal avaliado, criticando as pesquisas, os institutos de pesquisa. Ele vai fazer igual o Bolsonaro fazia. Vai se juntar com o Bolsonaro para ficar com mimimi contra os institutos de pesquisa, capaz de chorar no mesmo boteco, os dois. Porque a avaliação do sujeito e a credibilidade só está morro abaixo. Tem ainda um outro desavisado que diz que confia, às vezes para não perder a amizade, né? Então, ou para não dar o braço a torcer. Mas por sinceridade e inteligência, evidentemente que não é, né? Porque não precisa ser muito inteligente para não confiar no atual presidente.
Então, aí o que aconteceu? Agora ele vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente, embora esse decreto legislativo número 176 de 2025, que anulou todas as cobranças do IOF do atual governo, que está buscando desesperadamente arrecadar mais de 40 bilhões 621 milhões de reais para tampar o rombo, muito provavelmente vai ser declarado inconstitucional ou não, a saber. Até porque teoricamente, esse decreto legislativo, textualmente, ele se baseia no artigo 49 da Constituição, que dá essa prerrogativa ao Congresso quando o Poder Executivo extrapola suas funções. Então, a alegação do Poder Legislativo é que o Poder Executivo extrapolou suas funções, mas, segundo os especialistas, o governo realmente, o Poder Executivo não extrapolou, ele tem a prerrogativa, sim, de aumentar imposto, respeitados, obviamente, os princípios da anterioridade, que lá em 2003, que até 2002, na época do governo Fernando Henrique, era anual e passou a ser nonangenal já no primeiro ano do governo do atual presidente, justamente porque já no primeiro ano ele já estava gastando mais do que o governo federal arrecadava. Obviamente, para comprar apoio, para comprar a alma das pessoas, as mentes, e conseguir se perpetuar no poder. Ele tenta e está conseguindo dessa forma. O ex tentou se perpetuar no poder, aí o Bolsonaro mandando os caras quebrar tudo lá e fingindo que não sabia de nada. Aliás, esse negócio de dizer que não sabia de nada também é típico do atual, né? Que também, quando ele estava sendo denunciado na Lava Jato, apareceu lá uns 600 ministros apoiadores dele dizendo que ele não sabia de nada. Só que não, né? Ficou provado que ele sabia de tudo sim, até porque era o maior interessado na coisa toda. Enfim. E vamos aguardar o que acontece. É provável que o Supremo, que também é alinhado ideologicamente com o atual governo, não no todo, mas em parte, vai derrubar o decreto legislativo. Mas, evidentemente, que fique claro, que fique escancarado que toda essa manobra, toda essa celeuma, tudo isso não condiz com o discurso do presidente de acabar com a fome, até porque esse aumento de imposto não importa se vai cair na conta do banqueiro ou do agronegócio, do fabricante, ou da indústria, do comércio, ou do prestador de serviço. No final das contas, todo esse aumento de imposto vai ser repassado para o custo final de produtos e serviços, e evidentemente vai aumentar a inflação e o custo de vida na mesma proporção, por irresponsabilidade do governo que gasta mal. E também que fique claro que o Congresso, também aí liderado, a oposição liderada pelos aliados do ex-presidente, principalmente a turma do PL, tem a turma do L e a turma do PL, né? Então, do PL, vamos fazer um PL aqui. Então é quase igual, é tudo igual. Então, a turma do L e a turma do PL estão alinhados ideologicamente, embora que com discursos antagônicos, diferentes. Também, se o Congresso Nacional tivesse realmente preocupado em proteger o interesse do povo brasileiro, do contribuinte, de nós cidadãos e cidadãs, eles não estariam aumentando o número de deputados federais de 513, que já é muito. Tem muito inútil lá ganhando nababescamente, sem merecer um centavo do que ganha lá no Congresso Nacional. Está aumentando também o número de deputados estaduais, aumentando em 30 indivíduos novos, que todos sabemos que também nas assembleias legislativas dos vários estados brasileiros também tem muito inútil que não merece ganhar uma arruela lá no serviço público. Poderia estar ganhando dinheiro, milhões, fazendo qualquer outra coisa, jogando qualquer loteria ou nas bets, mas não se passando por
por cidadão exemplar republicano para defender o interesse do povo brasileiro, porque nenhum desses que eu citei está fazendo isso, muito pelo contrário, e a prova está aí. Até porque esse aumento de deputados federais e deputados estaduais vai custar aí bilhões de reais a mais para os cofres públicos, que vai sair do bolso de quem? De nós, de novo, meros cidadãos, que a gente vai ter que entubar o IOF mais cedo ou mais tarde, vai ter que entubar mais 18 deputados e todo o custo que esses caras significam, e vai ter que entubar mais 30 deputados estaduais, muitos dos quais não são inúteis, não servem para nada mesmo, são totalmente inúteis, são inservíveis, imprestáveis, essa coisa toda, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço, tchau, até mais.